Pilatos era o procurador romano em Jerusalém, um homem acostumado ao poder e à força. Quando Jesus foi levado à sua presença, algo chamou sua atenção. Mesmo ferido, humilhado e coberto de sangue, havia nele uma dignidade incomum, uma autoridade que não vinha da violência, mas da verdade. Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo." Pilatos declarou 3 vezes: "Não encontro culpa." Mas a multidão pressionava. A política gritava mais alto. E Pilatos, sabendo o que era certo, escolheu a conveniência e entregou Jesus. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Durante essa Semana Santa, estamos abordando alguns assuntos, alguns temas relacionados aos últimos momentos de Jesus antes de sua ascensão ao céu. Nosso tema de hoje é: o que farei de Jesus, chamado Cristo? Essa pergunta foi feita por Pilatos, está registrada em São Mateus 27 e 22 e em outros livros da Bíblia. Mas quem era Pilatos? Segundo a tradição, ou a história, Pilatos foi um bom soldado. Cresceu em campo de batalha e, pela sua bravura, atraiu a atenção de César. E, por fim, recebeu como recompensa o posto de governador da Judéia. E numa manhã de sexta-feira, bem cedinho, dia 14 de Nisan, equivalente ali março e abril, Pilato foi despertado pelos líderes judaicos com um prisioneiro chamado Jesus. Eles falsamente o acusavam de causar revolta, perverter a nação e opor-se ao pagamento de tributos a César. Mas olha, horas antes, Jesus já havia sido preso, julgado e condenado por Anás. Caifás e pelo Sinédrio também, mas precisavam da validação da sentença pelo governador romano. Por isso que levaram ele lá naquela manhãzinha. Com certeza Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus, seu carisma, a autoridade, seus sermões, as curas que ele já havia realizado. Também notou as marcas do abuso que eram evidentes em Jesus ali naquela manhã, assim como seus lábios ainda inchados pela bofetada recebida durante o julgamento de Anás. Mesmo um pouco desfigurado, nosso querido Jesus, ali ferido e enfraquecido pelas longas horas de julgamento, e ainda coberto com marcas de sangue, o governador romano notou que havia nele uma dignidade de um rei e que seu porte era belo, mesmo na situação em que se encontrava. Olhando para Jesus, perguntou: "És tu o rei dos judeus?" Jesus responde com outra pergunta: "Você está me perguntando por si mesmo ou essa pergunta vem de outros?" Nesse momento, Pilatos ficou embaraçado. Mas Jesus continua dizendo para ele: "Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará." Então Pilatos pergunta: "Mas o que é verdade?" Só que ele não esperou a resposta. Para Jesus, a verdade não é apenas um conceito, mas é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então disse ele a Pilatos: "Eu sou a verdade, Pilatos, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Talvez pela primeira vez em sua vida, Pilatos se encontra com um homem livre, livre de medos, de insegurança, de cobiça e da arrogância, livre para cumprir uma missão para a qual viera ao mundo. Mas qual era o dilema de Pilatos? Qual era? Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas temia perder seu cargo e enfrentar tumultos. Ele tentou de tudo. Primeiro, ele passou a responsabilidade para Herodes. Em seguida, tentou trocar Jesus por Barrabás.
Açoitou Jesus para satisfazer a multidão e sua última tentativa foi lavar as mãos, protestando ser inocente. Enfim, em desespero diante da multidão, que escolhe Barrabás em vez de soltar a Jesus, Pilatos faz a pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? A multidão responde aos gritos: crucifica-o, crucifica-o. Essa pergunta do que faremos com Jesus, queridos, é o dilema central da humanidade. Ela revela a necessidade de uma decisão pessoal sobre Cristo. E cada um de nós deve responder por si mesmo. Presta atenção aqui, presta atenção. Qual seria nossa resposta? Qual seria a minha e a sua resposta? Com certeza, não iríamos responder como aquela multidão, correto? Sim ou não? Não, né? Mas talvez alguns pensamentos nocivos ou atos que ainda praticamos, que certamente não agradam a Jesus, e em vez de coroá-lo, nós o crucificamos. E isso o fazemos através de nossas escolhas no nosso dia a dia. Presta atenção. Judas o entregou por cobiça. Caifás o entregou por malícia. Pilatos o entregou por covardia e conveniência. E eu? E você? Como estamos entregando a Jesus para ser crucificado? Quem sabe por cada pecado que cometemos ou por nossa desobediência aos seus mandamentos? Então, como podemos responder? O que farei então de Jesus chamado Cristo? E essa é uma pergunta que atravessa a história, a poeira do tempo, e ninguém pode respondê-la, em meu ou em seu lugar. Vamos orar. Senhor, que tua graça, que a graça de Cristo, Jesus, esteja sobre todos nós, nos capacitando para servi-lo em espírito e em verdade. Nós o clamamos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.